Vitorino, eu gostaria de saber a sua opinião, decreto 5º, aqui o chat está falando, Camila, se eles não obedecem às leis, vão obedecer decreto, eu não concordo que o Bolsonaro vai decretar um 42, Vitorino, o que podemos esperar? Eu acho que o presidente Bolsonaro está respondendo às ruas, né? Sábado, nós tivemos uma demonstração pelo Brasil inteiro, com milhões de pessoas nas ruas, pedindo providências ao presidente. 57 milhões de pessoas votaram no presidente Bolsonaro exatamente porque querem uma mudança. E nós vemos que a máquina não quer mudança, ela quer manter os privilégios, ela quer manter os corruptos, trazer os corruptos de volta para o poder, para que os privilégios sejam distribuídos a uma casta e a população brasileira não se beneficie disso. O presidente Bolsonaro, até agora, desde o início da pandemia, já distribuiu mais de R$ 500 bilhão. Vou repetir, mais de R$ 500 bilhão, mais precisamente 888 bilhões de reais. Foi a quantia até agora despendida pelo governo contra a pandemia. Nós somos o 5º país do mundo em volume de vacinação. O dólar hoje caiu, voltou a cair, o índice Bovespa se mantém positivo, e o que é mais estranho em tudo isso é que você liga o rádio, a televisão, ou tenta ver algum jornal da grande mídia, e eu chamo de grande mídia aquela mídia que domina o centro do país, mais precisamente Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, que estão aos poucos perdendo o privilégio da credibilidade de grande mídia. Pequenos veículos que surgem na internet e ganham uma força surpreendente, como é o caso do Jornal da Cidade Online, começa a ter uma audiência e uma penetração cada vez maior. Profissionais como o Rodrigo Constantino, profissionais como o Coppola, ganham um destaque na preferência do cidadão brasileiro por uma postura simplória. Eles dizem a verdade. Eles falam o que sente, opinam com a verdade em cima dos fatos. Eles não imaginam, eles não deliram. O presidente sente isso na pele, com ataques 24 horas por dia, de grupos de comunicação que simplesmente tiveram suprimidos os bilhões de reais que recebiam. Só a Rede Globo era mais de 1 bilhão por ano, entre patrocínios diretos e indiretos, envolvendo o Banco do Brasil no vôlei, Caixa Econômica Federal, os patrocínios de eventos, Fórmula 1, essa coisa via Petrobras, era mais de 1 bilhão por ano, somente a Rede Globo. E tem mais gente, a Folha de São Paulo, essa turma toda, muita gente cresceu e cresceu muito. Blogueiros se tornaram milionários, tem blogueiros milionários aí, youtubers milionários com dinheiro de patrocínio da esquerda. Pois bem, isso acabou. Nós que eu digo, nós, jornalistas de verdade, e quando eu falo jornalista de verdade, é aquele que opina em cima de fatos e não daquilo que ele quer e deseja. Nós que temos a nossa ideologia, todos têm. É como comentarista esportivo dizer que não tem um clube. Sim, ele tem um clube, mas ele coloca acima de tudo a sua profissão. Nós, jornalistas, comentaristas e críticos, colocamos a nossa ideologia abaixo da nossa profissão. Eu comento em cima do fato. Já critiquei o governo Bolsonaro, já critiquei o Paulo Guedes por fatos e decisões tópicas. Mas quando eu olho quem ataca Bolsonaro, eu me imagino cada vez mais ao lado do conceito dele, de ter um Brasil de mãos livres. E o Brasil de mãos livres cada vez mais se encaminha para um decreto presidencial e, se preciso for, colocando o exército na rua para garantir a liberdade das pessoas de ir e vir, dos negócios funcionarem, as lojas voltarem a funcionarem, as pessoas voltarem a ter trabalho. Como disse o presidente, que não quer sair, tem medo, fica dentro de casa. Fica dentro de casa, fica se resguardando, é um direito que tem. Quando tiver a vacina, vacina. Se não quiser vacinar, também não vacina. O Brasil precisa de liberdade. Chega de liminares do STF, chega de grupélios no Congresso Nacional fazendo a barbaridade que fizeram hoje, quando na Comissão de Constituição e Justiça, por 33-32, colocaram o parlamento brasileiro, que já estava de joelhos para o STF, literalmente colocaram o parlamento brasileiro debaixo da cama, de medo. 33 parlamentares acovardados hoje ficaram com medo do STF de votar o projeto de lei
que criava um sexto item de criminalização, imputação de crime de responsabilidade a ministro do STF que interferisse no poder legislativo. E estão fazendo isso toda hora. Estão fazendo isso toda hora. Claro, a esquerda votou contra, porque nunca ninguém se beneficiou tanto do STF, da justiça brasileira, quanto hoje a esquerda se beneficia. Porque o STF, infelizmente, se tornou um partido político. Debaixo da toga existe a ideologia hoje em Brasília. E isso está custando muito caro ao cidadão, que não só perdeu a saúde, perdeu a liberdade e agora está perdendo até o direito de comer. Tomara, eu torço para que o presidente tome uma iniciativa mais dura e decrete, sim, a imediata implantação do artigo 5º da Constituição brasileira, que garante ao cidadão os seus direitos, principalmente o de trabalho, o direito à saúde, o direito à vida, o direito de ir e vir e o direito à dignidade, que aos poucos vem sendo roubado pela esquerda brasileira e a sua influência nos Supremos Tribunais de Brasília. Vitorino, será criada agora a comissão da PEC do voto impresso. Qual a importância desta comissão? Porque hoje nós vimos aí o que aconteceu com a PL do ativismo judicial. Nós estávamos bastante empolgados, mas acabou que por um voto não passou. Como o senhor vê a comissão para o voto impresso? Ô Camila, eu vou devolver a pergunta a você, e os nossos espectadores aqui vão acompanhar o meu raciocínio. Por que ser contra o voto impresso? Me dá um motivo, Camila. Se coloca agora de camisa vermelha, com uma foice e um martelo na sua camisa, e me dê um motivo. Eu quero um motivo só para não se implantar o voto impresso. Por favor, não venha usar aquela baboseira que o Gilmar Mendes usou no relatório dele, negando aquela vez a implantação do voto impresso. E o que é pior, levando o STF toda uma decisão que, na minha opinião, foi ridícula. Ele disse que isso acabaria com o segredo do voto, o segredo constitucional do voto, a votação secreta. Gente, eu nunca vi uma bobagem tamanha, nunca vi uma imbecilidade desse tamanho, posto num papel, num acórdão da Suprema Corte Brasileira. Ora, você tem uma urna eletrônica, você vota, sai um pequeno papelzinho com o seu voto, você confere, dobra o seu papel, vai lá e coloca na urna em frente ao presidente da mesa. Cadê a quebra do sigilo? Cadê? Pois bem, por que você é contra isso? Você é contra segurança de banco se você quer assaltar o banco. Você é contra a segurança eletrônica porque, de alguma forma, você quer praticar alguma fraude eletrônica. Se você é contra o voto impresso, é porque você tem alguma intenção além de uma eleição limpa. E aí eu deixo aqui a pergunta para os senhores. Devolvo a você, Camila, e vamos devolver aos nossos telespectadores, que são muitos aqui e para os quais eu quero me dirigir. O senhor que está nos assistindo agora, me dê um motivo, um só, para você ser contra o voto impresso. Gasto, despesa, por favor, para com isso. A possibilidade de verificar. Pois é. O voto impresso nos dá a possibilidade de auditar. Ou seja, nos dá a possibilidade de saber o que aconteceu na eleição nas suas vísceras, urna por urna. Hoje, depois que for apertado o Enter e os dados forem remetidos ao Tribunal Superior Eleitoral, acabou. Acabou. Quando você apertar o send do computador e mandar os dados, acabou. Alguém vai dizer, mas a urna eletrônica, ela é confiável. Sim, a urna sozinha, isolada aqui, é confiável. Pode fazer 8 mil testes aqui que ninguém vai entrar. Não tem como, ela está fechada, não tem como fraudar. Claro que não tem como fraudar. A fraude não está na urna, está no sistema. Olha bem, não é fraude, é possibilidade de fraude. Ela está no sistema. Então vamos deixar bem claro. Se você é contra algo que acaba com a possibilidade de fraude no sistema, é porque você quer a fraude. É absoluto isso. E eu quero lembrar aos senhores que, alguns anos atrás, eu acho que você, respeitosamente, Camila, acho que você não era nascida ainda, eu morava no Rio de Janeiro, e um presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro foi deposto. Tudo porque foi dita uma frase com um conhecido parlamentar ligado ao futebol aí do Rio de Janeiro que disse o seguinte: eleição
Não se ganha só na votação, se ganha também na apuração. Se isso não foi um recado, eu não sei o que foi recado. Mas eu lembro que um presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro foi afastado. Então eu pergunto a vocês, por que não se quer uma urna eletrônica? Ah, o gasto. Gente, vamos ser bem claro aqui. O seu Barroso andou assinando um contrato aí para compra de novas urnas, para modernização das urnas, que custam mais caro que uma urna nova com impressora. Vou de novo. Essas urnas que vão ser substituídas por urnas novas. Algumas dessas urnas novas custam mais barato com uma pequena impressora do que essas que foram compradas agora. O valor foi mais alto. Chequem no Tribunal de Contas as propostas, a licitação, os valores, e vocês vão ver. Então, ficamos assim. Se algum de vocês me der aqui um motivo só, para ser contra o voto auditável, o voto impresso, eu prometo que mudo de opinião. Vitorino, inclusive, uma coisa que, para mim, causa dúvidas é que o Barroso ele é totalmente contrário quanto ao voto impresso, inclusive ameaçou as pessoas que questionam a lisura das eleições. Mas ele quer voto pelo celular. Você consegue entender a lógica disso? Eles querem um sistema parecido com o americano, né? Porque lá nos Estados Unidos, eu não sei se nos Estados Unidos, até hoje eu não consigo dizer se o Biden ganhou ou não. O Trump, bom, mas decretaram, ele é o presidente, deram posse, então o assunto é encerrado. Mas não venha me dizer que não teve fraude lá, não, porque teve. Encontraram votos, encontraram gente votando, encontraram cidades com mais eleitores do que moradores. Lá teve muita fraude. Não sei se essas fraudes foram suficientes para mudar o resultado da eleição, mas que teve fraude, teve. A própria Suprema Corte americana anulou uma série de urnas, uma série de regionais lá por causa disso. Então, assim, ele quer garantia e prega a honestidade e a lisura da urna eletrônica. E quer o voto pelo WhatsApp, quer o voto pelo celular. Não, para. Há muito tempo, o seu Barroso, quando ele começou a colidir com o Gilmar Mendes lá no STF, eu por algum tempo levei ele a sério. Mas depois de algumas decisões aí, larguei de mão, não dá. A última dele pediu explicações e impediu que o governo brasileiro expulsasse agentes venezuelanos que não tinham nada de estudantes, não tinham nada de embaixadores ou cônsules, não. Era gente que estava espionando aqui no Brasil. Foi identificado pelo Serviço de Inteligência do Exército, o presidente Bolsonaro expulsou e o Barroso impediu a expulsão. É só ver com o que é que o Barroso anda fazendo live aí, e você vê se dá para a gente levar a sério o ilustre ministro. Então, assim, a própria Suprema Corte pisa na lama e enterra o pé. E aí quer que a gente leve a sério? Não. Me dá um motivo. Eu continuo pedindo um motivo para que a urna eletrônica não tenha a pequena impressora ao lado e imprima o voto e ele possa ser auditado. Se ninguém me der um motivo, eu já sei o motivo pelos quais a esquerda luta contra. Vem fraude aí. Vem fraude aí. Inclusive, Vitorino, por falar em fraude, a gente lembra de pessoas sem caráter, e sem caráter a gente lembra de Mandetta. É uma linha do tempo aí. O Mandetta, ele mentiu o tempo todo na CPI de ontem e no depoimento do Taixe acabou tendo barraco. Isso é CPI ou é um circo? Onde que eles pretendem chegar com tudo isso? O picadeiro está claro, né? A ideia é atacar o presidente Bolsonaro. Isso não é CPI de Covid, não é CPI de coisa nenhuma. A ideia é atacar o Bolsonaro. O senador Depevate lá, todo nervosinho, coisa e tal, e xingando todo mundo, quis fazer uma gracinha hoje com as mulheres, tomou um pito das mulheres lá, uma parlamentar, deu uma corneteada ali, quis fazer uma gracinha com as mulheres. Senador, mulher não é a sua especialidade, tá? Fica fora disso. Mas assim, como ele adora cutucar o Bolsonaro, porque parece que ele tem uma equipe lá, uma garotada, uns advogados lá do gabinete dele, que passam um dia lendo o Diário Oficial para ver o que eles vão infernizar o Bolsonaro naquele dia. Aí entram, pedem uma liminar, o STF dá. Parece que a sensação é que eu tenho que ter um canal direto lá, né? É só pedir impugnação, pedir. Esse senador não faz nada. O estado dele, o Amapá lá, não tem luz, não tem água, não tem energia elétrica, o Amapá está se acabando lá. Ele não faz nada pelo Amapá. A vida dele é infernizar o Bolsonaro. Então, assim,
é um circo, é um picadeiro que a gente ouve bobagens. O Mandetta ontem o que disse de bobagem. Hoje o Taxa até tentou se segurar, mas disse duas, três bobagens ali que, meu Deus do céu. Mas o Taxa, coitado, ele não ficou um mês como ministro. Ah, saiu porque discordava da cloroquina. Pô, então por que aceitou? Porque entrou, cara pálida, então. O presidente nunca escondeu. O presidente disse, olha, eu acho que a cloroquina funciona. Se não funcionar, a gente para. Mas tem estudos, mas a imprensa, os estudos, os testes científicos, a ciência, testes comprobatórios. Vamos parar com essa palhaçada. Menos de um terço do que tem numa farmácia tem comprovação científica. Vamos parar com essa bobagem. Todo mundo toma dipirona, todo mundo toma paracetamol. Não tem nenhum estudo científico que prova a efetividade desses agentes ativos. E todo mundo toma e sabe que não cura a gripe, mas ameniza os sintomas. Então, assim, a hidroxicloroquina, eu conversei com um médico aqui, um médico amigo, que eu peguei Covid, né? E o médico me atendeu, é um grande amigo, um profissional. Ele disse, Gustavo, olha aqui, mostrou no computador dele, tá vendo aqui? Isso aqui é um grupo de WhatsApp dos principais intensivistas dos maiores hospitais brasileiros. Então tem aqui, de Porto Alegre, lá o Mãe de Deus, o Hospital Moinhos de Vento, o Hospital de Clínicas. Aí tem de São Paulo, lá o Einstein, tem de São Paulo o Sírio-Libanês, aí do Rio de Janeiro tem o INCOR, tem o Souza Aguiar, o Miguel Couto, lá os principais hospitais de referência estão ali. Muito bem. Ele diz, está vendo a relação de medicamentos aqui? Tem 8, 10 medicamentos aqui. Todos esses medicamentos funcionam e nenhum funciona. Aí eu parei para refletir. Ele disse, depende do paciente, do estágio da doença, das comorbidades, da idade do paciente, das reações do paciente. Cada medicamento aqui tem efetividade num quadro específico. E quem decide isso é o médico. Não é um vereador, um deputado ou um senador. Quem decide isso é o médico. Não é um juiz com uma caneta na mão que decide o que pode e o que não pode tomar. É um médico. Ele disse, nós temos esses medicamentos aqui. Eles funcionam de acordo com a circunstância. E isso quem tem que decidir somos nós, médicos. Mas no Brasil, acho que o curso de medicina vai acabar. Você faz um curso de direito com um curso para juiz. Pronto, aí você decide o que pode e o que não pode tomar. Ou então se candidata, vira vereador ou deputado ou senador, e aí você vai decidir o que a população pode ou não pode tomar. Não é uma imbecilidade? Não é revoltante? É isso que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Então, por que querem o voto, não querem o voto impresso? Porque tudo isso tem um lado. Tudo isso vem travestido de socialismo moreno. Não. Isso é o passo ao comunismo, ao totalitarismo que querem implantar no Brasil. E uma vez implantado isso, você começa dominando a imprensa. A princípio você paga, depois você cala. Ou esqueceram que nos anos do PT foi apresentada uma proposta de controle social da mídia. Foi apresentada essa proposta. Não foi aprovada, mas foi apresentada. Agora tentem imaginar, com o dinheiro que essa gente botou no bolso e quer voltar a ter no bolso, o que eles farão. Quando eles não puderem mais comprar, eles vão dominar a força. Assim aconteceu com a Venezuela e assim pode acontecer com o Brasil, se você não ficar ligado no que você vai fazer com o seu voto em 2022. Vitorino, você falou para se candidatar ou virar juiz, também dá para virar jornalista e, por consequência, você ganha autonomia, inclusive, né, para determinar que as pessoas fiquem em casa. Como no caso da Rede Globo, uma jornalista passando em comércios abertos e denunciando para os fiscais, e as pessoas desesperadas, chorando, por favor, não me multa, eu tenho filho, mas você não pode trabalhar, estamos numa pandemia. A jornalista da Globo trabalhando, Vitorino. E é triste a gente ver isso, porque eu faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente teve uns exemplos aqui muito engraçados. Teve um prefeito aqui que fechou a cidade dele, não preciso dizer que é prefeito de esquerda, né? Fechou completamente, lockdown, não pode nada, coisa e tal. No domingo pela manhã foi fotografado comprando carne para o churrasco e carvão na cidade do lado. Sem máscara, no mercadinho lá fazendo compra. Fotografaram o prefeito, ele ficou bravo, ficou muito bravo. Mas faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Aqui no Sul, a gente está chamando o home office de beach office, sabia?
Porque a rapaziada fecha a cidade e vai tudo para suas casas no litoral, casa na praia. Então, essas barbaridades que estão fazendo com a economia, a hipocrisia patrocinada por parte da imprensa, uma imprensa absolutamente militante, que perdeu completamente o controle. Olha, você viu essa tragédia que aconteceu lá em Santa Catarina, né? Uma tragédia que dói em todos nós. Dói. Não teve um jornalista, o cara é jornalista, escreveu o seguinte: a cidade de Saudades teve 63% dos votos válidos no Jair Bolsonaro. Portanto, merece o que aconteceu. Teve um imbecil que escreveu isso. Um jornalista escreveu isso. Agora a morte do ator da Globo, o Paulo Gustavo, não quero saber qual é a ideologia dele. Morreu, é triste, respeito à família, respeito a todos. Mas tem um imbecil escrevendo aí: mais um cadáver para a conta de Jair Bolsonaro. Hello? Quem está matando gente não é o Jair Bolsonaro, é a esquerda, que luta para impedir que o medicamento chegue à população. Aqui em Porto Alegre, um partido de esquerda entrou na justiça e ganhou uma liminar constrangedora da Justiça Gaúcha, impedindo que a Prefeitura de Porto Alegre fizesse a distribuição de medicamentos por prescrição médica para pessoas contaminadas com Covid. Ivermectina, azitromicina, zinco. Esses medicamentos que todo mundo toma quando pega. Todo mundo toma. Pois teve um partido de esquerda que conseguiu uma liminar impedindo que a prefeitura distribuísse isso gratuitamente para pessoas pobres. E esses irresponsáveis vêm dizer que são defensores dos pobres, dos trabalhadores, são lacradores e lixo político da pior espécie, que não tem respeito pela cidadania, pela vida humana, por coisa nenhuma. Esses são os verdadeiros genocidas. Mas não. No Brasil, a coisa obedece rigorosamente o dogma da esquerda, da Internacional Socialista, que é a seguinte: acuse outrem daquilo que você faz. Esse é um exemplo claro disso. Vitorino, já que a gente está falando de Santa Catarina, antes da gente falar da corrida presidencial de 2022, eu queria te perguntar do Carlos Moisés, o governador de Santa Catarina, que foi afastado pela segunda vez. Mais uma, ele pode pedir música no Fantástico, né? Eu acho que ele vai pedir música, vai cantar, vai, enfim. O Carlos Moisés é mais um daqueles que se elegeu com uma bandeira bolsonarista e tão logo foi eleito, ficou valente, achou que era dono do campinho. E o que é pior, deu azar, porque a vice-governadora é fiel aos preceitos conservadores, os prefeitos de direita, e está fazendo um bom governo. Mas o mais surpreendente é que o Moisés até que vinha fazendo um governo legal, mas se atrapalhou. Se atrapalhou porque, eu já disse aqui, existe a praga Bolsonaro. Olha aqueles que se voltaram contra o presidente, o que está acontecendo. Jornalistas, atores, atrizes, políticos, os que não vão para o ostracismo estão morrendo. Então, cuidado quando você atacar o presidente Bolsonaro, mesmo que você seja um insignificante eleitor de camisa vermelha. Hoje, atacar o presidente Bolsonaro, que notadamente tem uma proteção divina, parece engraçado o que eu estou dizendo, mas eu acredito que ele tem uma proteção divina, porque é um sujeito que é massacrado 24 horas por dia pela imprensa, um sujeito que lida com um Congresso hostil e oportunista, e com uma Suprema Corte totalmente ideologizada e transformada num partido político. Esse cidadão tem que ter uma proteção divina, sim, senão não resistiria. E olha, pelo que se viu no sábado, além da proteção divina, ele tem grande parte, a maioria do povo brasileiro do seu lado, do Camilo. Vitorino, hoje o Braga Neto reforçou mais uma vez o papel do Exército. Significa que a corda já arrebentou? Eu acho que a corda está sendo esticada ao máximo, né? Pelo parlamento e pelo STF. Eles esticaram a corda ao máximo, eles estão testando. Sabe que criança... Você tem filho pequeno, não tem, Camila? Eu tenho 2 filhos. Pois é, você sabe como é que é criança, né? Criança vai testando você. Você vai cedendo, aquilo vira um espaço conquistado. O dia que você disser não àquilo que você deixou fazer, vira um... O STF está fazendo mais ou menos isso. O STF está testando os limites do presidente. E o parlamento brasileiro, na carona, está fazendo a mesma coisa
junto ao STF, infernizando qualquer decisão do presidente, literalmente, sabe? Isso é uma coisa que não tem qualquer tipo de questionamento. A coisa se tornou assim. A coisa virou um questionamento, virou uma forma de atacar. Não importa se é importante para a população ou não. Vamos destruir Bolsonaro, mesmo que tenhamos que destruir metade ou 2/3 do Brasil. Mesmo que tenhamos que destruir a liberdade, a cidadania e o desejo de um país de mãos limpas. É isso que estão fazendo. Estão testando ao limite o presidente. E acho que o limite do presidente está chegando ao fim. O presidente tem que responder aos seus milhões de eleitores, o presidente tem que responder àqueles que foram às ruas no sábado e está respondendo. E eu acho, a sensação que eu tenho, é de que o comando das Forças Armadas brasileiras, agora, pelo seu silêncio, está mais alinhado com o presidente Bolsonaro. Tomara que eu esteja certo. Tem muita melancia lá? Tem muita melancia lá. Verdinho por fora, vermelhinho por dentro. Porque teve muita gente durante essas décadas de governo de esquerda que implantou o socialismo no Brasil, que nós não somos uma democracia. Nós somos um país socialista. Nós temos preso político, nós temos refugiado político, nós temos torturados. Se alguém quer saber, sim, são todos do mesmo lado. São todos do mesmo lado. Quando se fala em liberdade de imprensa, a gente fala em liberdade de imprensa para alguém que tem liberdade irrestrita e que está usando a liberdade irrestrita para, inclusive, acusar abertamente o presidente de crime. Porque chamar o presidente da República de genocida é uma difamação. Uma calúnia, perdão. Uma calúnia, porque genocídio é crime. Então, está se caluniando o presidente. E isso é um crime. Acusar outrem de um crime é crime, a menos que você tenha provas. E o presidente, a cada dia que passa, eu dou graças a Deus ter tido Jair Bolsonaro durante essa crise, porque eu fico imaginando um esquerdista, seja Lula, seja Haddad, seja Dilma, cuidando do nosso país num período como esse, tendo que alimentar os lobos da imprensa, tendo que alimentar a fome dos lobos do parlamento brasileiro e tirando dinheiro de onde? Pois bem, o senhor Jair Bolsonaro já tirou 500 bilhões, meio trilhão, mais de meio trilhão de reais do caixa público para manter a dignidade do cidadão brasileiro. E mesmo assim é atacado dia sim, dia não. Pois eu quero sim. Eu quero que a corda estique ao máximo. E quero muito, muito ver o presidente um dia chamar um cabo um soldado. Vitorino, falando em Braga Neto, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados aprovou hoje um convite ao ministro da Defesa, Walter Souza Braga Neto, para que ele explique a publicação de uma ordem do dia alusiva ao regime militar. Essa perseguição está insana, né? Vamos combinar que cada dia vai bizarro. Estão testando, né? Estão testando o limite. Agora vão testar o limite dos comandantes militares, vão testar o limite do general Braga Neto. Para começar, a palavra ditadura militar é uma imbecilidade. Foi um regime militar. É diferente de uma ditadura. Durante o regime militar, segundo os dados apurados pela própria esquerda, portanto, merece credibilidade, desapareceram menos de 280 pessoas. Isso é o número de pessoas que morrem no Brasil de acidente de trânsito durante o carnaval. Você acha isso uma ditadura sanguinária? Você acha isso uma ditadura violenta? Violenta é o que estão fazendo hoje. Violento é o que fazem hoje. O que fazem hoje com o Brasil socialista tentando derrubar o senhor Jair Bolsonaro, que quer colocar o país nos trilhos. Isso é violência. Sabe? Frases como as armas que o Bolsonaro está distribuindo, eu vou recolher uma por uma. Duvido, seu Lula. Duvido que o senhor recolha. O senhor deu esse golpe em 2004. O senhor e a Rede Globo deram esse golpe em 2004, ignoraram uma votação, ignoraram o desejo da população e usaram um dogma do Foro de São Paulo. Hoje não cola. Eu duvido que o senhor tire as armas da população hoje. Talvez até o senhor venha a conhecer as armas da população, mas tirar deles o senhor não vai conseguir tirar, não. Porque o brasileiro cansou. Mais de 2 décadas de esquerda no poder, o brasileiro viu o que acontece. Nós descobrimos o que acontece com o nosso país e não queremos isso nunca mais, Camila.
Inclusive, Vitorino, só a nível de conhecimento, o requerimento aprovado pela comissão da Câmara foi apresentado pelos deputados Vivi Reis, PSOL, Luiz Erundina, PSOL, e Sâmia Bonfim, PSOL. Pois é, esse tal de PSOL não é partido político, é a turma de encher o saco, né? Eu acho que a gente deveria estabelecer algumas regras no nosso país para esse tipo de coisa, sabe? A oposição destruidora e oportunista. Você sabia que o presidente da Áustria, assim como o presidente da Ucrânia, proibiu o socialismo e o comunismo em seus territórios? Proibiu. E eles Qualquer são tipo de corretos, né? negação. Proibiu porque é destruidor, não constrói nada. É o tipo de gente que não constrói nada. A proposta deles é destruir, exclusivamente. Olha, o Biden, que foi eleito com daquele jeito que a gente sabe, absolutamente de forma nebulosa, hoje está tomando pau dos democratas. Sabe por quê? O seu Biden, em 3 meses, gastou 6 trilhões de dólares. Empenhou 6 trilhões de dólares. E o americano, ele pode ter feito a besteira de votar no Biden, mas o americano pensa com o bolso. Ele quer saber de onde vai sair esse dinheiro. Lembra do Obamacare? Ah, porque o Obama, que vamos internacionalizar assistência à saúde, ele está se inspirando no SUS brasileiro. Quando ele apresentou no Congresso, os parlamentares, pressionados pelas suas bases, disseram: tá bom, é muito bacana a ideia. Quem é que vai pagar? Quem é que vai pagar? A Constituição Brasileira de 88, que estabeleceu a universalização do atendimento à saúde, é muito bonitinha, é muito engraçadinha, mas não deu a origem, a fonte desses recursos. E até hoje nós não temos isso implantado no Brasil. Então, assim, sabe, o papel aceita qualquer coisa, mas as decisões e as iniciativas é que definem as pessoas. E, sinceramente, a esquerda brasileira não tem nada de oposição. Ela é destruidora e, até por isso, na minha opinião, criminosa.